Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Espero que a sua semana tenha sido abençoada, feliz. Mas se não foi também não tem problema, nós estamos aqui para conversar sobre a Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo. Então agora tenta, enfim, não sei se você está assistindo o Pôr do Sol do seu celular, mas se não estiver, desliga o celular, desliga as mensagens. Vamos tentar dar uma pausa, na semana e focar no assunto que a gente está conversando. O texto de hoje está em Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 5. A gente ainda está conversando sobre Moisés, que, como eu já disse, está nos meus top 3 personagens favoritos da Bíblia. E vou ler para vocês. Êxodo 5, versículos 1 a 5. Tem um título às vezes, Algumas Bíblias são diferentes, mas a minha está escrito assim: o faraó aumenta a opressão. Então vou começar no versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Então assim, eu parei aqui no versículo 5, mas aí no versículo 6 diz: no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais a palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. Ou seja, ele piorou a situação do povo de Deus. E aqui a gente sabe que isso aconteceu depois daquele encontro de Moisés na sarça ardente, da hesitação de Moisés e do chamado claro de Deus. Aí Deus manda Moisés falar com o faraó e isso acontece. E aí? Obstáculos, que a gente vê assim claramente na vida de Moisés, e pra gente já é um exemplo muito claro de que quando a gente vai fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrar os obstáculos. Que nessa guerra espiritual, e agora eu tô falando para você que entende dessas guerras espirituais, Muita gente acha que não existe esse tipo de coisa, de guerra espiritual, mas existe sim. Quando você tenta fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que está claro na palavra dele, você vai começar a entrar no território das guerras espirituais. Então, a sarça ardente foi um momento onde Deus se revela a Moisés para que ele pudesse ter a certeza do chamado. Mas a certeza do chamado e a certeza da companhia de Deus não exime Moisés de encontrar obstáculos pelo caminho. Então, isso é muito importante a gente saber. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, espere Pode se preparar. obstáculos, espere dificuldades. Nós recebemos um chamado novo, fizemos uma mudança, e vocês sabem que nós mudamos,
E no decorrer desse chamado, quando nós saímos da nossa igreja para cá agora, nós estávamos dirigindo de carro para cá, lembra? Uhum. E eu levei... Isso foi um episódio, né? Um dos vários episódios que aconteceram. Claramente Deus estava nos chamando para esse novo chamado. E nós oramos para que Deus abrisse as portas, Deus foi abrindo algumas portas, mas nós fomos encontrando também no decorrer desse chamado alguns obstáculos. E um dos obstáculos que a gente enfrentou, nós colocamos o carro para arrumar, os freios do meu carro estavam precisando ser trocados e a gente ia fazer uma viagem de quase 1.300 quilômetros, mais, né? Talvez 2.000 quilômetros. E a gente resolveu trocar todos os freios do carro. Deixei o carro no mecânico para trocar os freios no domingo, na segunda-feira nós iríamos viajar. E quando nós estávamos já viajando, peguei o carro na segunda-feira e a gente já estava viajando, aí a gente andou, acho que uns 600, 700 quilômetros, a gente ouviu um som no carro e... No meio da estrada, assim, alta velocidade. Um som horrível, a Olivia atrás, a Laura sentada atrás, a Laura e o porta-mala, assim... cheio de mudança, Laura ouviu um barulho e de repente eu percebi que eu estava sem freio. O carro perdeu os freios. Um dia depois de ter todos os freios revisados. Todos os freios revisados. E de repente na estrada a gente perdeu todos os freios do carro. E o que aconteceu? A gente tentei parar o carro. Graças a Deus eu saí, entrei no acostamento, logo tinha uma saída e a gente parou o carro e tinha um posto. No meio do absolutamente nada, um posto de gasolina, era feriado e já estava quase para anoitecer. Aí a gente parou o carro, meu sogro estava no outro carro. Aí eu conversei com meu sogro, falei, perdi os freios, não sei nem como que a gente conseguiu parar o carro. E a gente foi procurar um guincho, né? Eu entrei na internet para ver um guincho. Quando eu estava na internet para ver o guincho, eu pensei, o guincho vai me pedir para onde que ele quer, a oficina, né? Oficina para levar o carro. Quando a gente estava olhando, eu olhei e vi que tinha uma oficina a 200 metros de distância do posto. Eu pensei, caramba, ele deve estar aqui do lado. A gente saiu do carro ali e tinha uma oficina na frente do posto de gasolina. Assim, na frente. Exatamente na frente. E eram 9 horas da noite, mas tinha lá o número de telefone. Eu pensei, eu vou ligar. Feriado, segunda-feira de feriado, liguei. Tocou 2 vezes e atendeu o mecânico. Eu expliquei para ele o que havia acontecido. Ele veio ali, depois de 10 minutos, veio até o posto, abriu a oficina dele. Nós entramos com o carro, ele olhou o carro e ele ficou olhando pra gente e falou assim pra mim, eu não sei como é que vocês estão vivos, porque os freios do seu carro se soltaram, todos eles. E eu fiquei imaginando que, mais uma vez, é uma guerra espiritual. Existe um chamado, existem obstáculos. E nesse caso de Moisés, claramente, ele chega para fazer a vontade de Deus e agora Faraó começa a apresentar para ele os obstáculos. E ele pensava com ele mesmo, poxa, mas eu vim para cá porque Deus me mandou. Eu vim para cá porque era o plano de Deus. E agora eu chego aqui... E já dá tudo errado, né? Aparentemente as coisas estavam dando erradas. E no decorrer dessa história a gente vai observar que nessas guerras espirituais, quando elas começam a acontecer, é porque Deus vai fazer algo muito grande. É interessante falar que depois, se você ler mais pra frente no texto, nas pragas, né? Acho que a gente vai chegar lá na história, mas a Bíblia fala que Deus endurecia o coração do faraó. Eu sempre achei isso tão intrigante, porque eu pensava, uau, Deus avisou, Deus mandou as pragas e Deus endureceu o coração do faraó. Então isso é uma coisa interessante, a gente pode falar mais sobre isso futuramente, mas eu lembro de um pastor falando sobre isso. Ele disse assim, que o sol, ele endurece a argila e ele também amolece a manteiga. Depende da substância que o sol está ali em contato. Ou seja, o coração de Faraó estava já propenso a se endurecer. Ele era um coração orgulhoso. O coração de Moisés já tinha sido orgulhoso, mas se amoleceu e ele foi fazer a vontade de Deus. Então, na verdade, não é que Deus havia endurecido o coração de Faraó, é que o coração de Faraó estava propenso a se rebelar contra Deus. E quando Deus mostra a sua vontade, você tem 2 opções, aceitar ou se rebelar. Então Moisés aceitou a vontade de Deus, foi até o Egito, chegando no Egito ele encontrou obstáculos. E é assim que é na nossa vida. Quando nós aceitamos fazer a vontade de Deus,
nós muitas vezes vamos encontrar obstáculos. Eu não sei se o freio do seu carro vai falhar, eu não sei se você vai ter problema no seu emprego, eu não sei se você vai começar a enfrentar problemas de relacionamento, alguma coisa vai começar a acontecer, mas lembre-se que dentro desse contexto todo, o Deus que te chamou, para fazer a obra dele, não se esqueceu de você. E na hora certa, ele vai com mão poderosa não somente livrar você, abençoar você, mas através de você, ele vai abençoar milhares de pessoas. Então essas batalhas espirituais, esses percalços, esses obstáculos, nada mais são do que testes para a nossa fé, para que a gente consiga passar por isso e enxergar que logo vai ter um grande livramento e Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida. Eu fico pensando se Moisés tivesse desistido, se ele tivesse voltado para casa aquele dia e falado, não deu certo. Vou voltar pro deserto. Então, eu vou voltar pro deserto porque eu tô atrapalhando. Imagina a reclamação, o tanto de reclamação que ele não ouviu. E isso foi apenas uma preparação do que iria para o que ele depois. Passaria com o povo apenas, não com nenhum inimigo, mas com o povo, a quem ele estava tentando libertar. Deus estava tentando libertar no deserto. Estamos sem água, estamos com fome, olha o mar aqui, não dá pra gente passar, por que você tirou a gente de lá? Exato. Então, assim, essa missão de Moisés, eu acho que foi um teste de resiliência mesmo, né? E ele poderia realmente ter desistido, assim, no primeiro problema, né? Que foi esse. Mas essa que é a inspiração que a gente tira pra gente hoje. Que a gente precisa ter realmente essa resiliência e não desistir, porque se Deus chamou, ele tem um plano. Aqui, olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 34. Ele fala assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homens e seu pai, sua filha, sua mãe, entre sua nora e o seu sogro. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Ou seja, muitas vezes Deus, quando Ele nos chama para fazer uma obra, nós vamos encontrar até mesmo na nossa própria casa barreiras, resistências, dificuldades. Então, se você está passando por algum tipo de obstáculo na sua vida hoje, persevere, assim como Moisés perseverou, porque o caminho que Deus te chamou para trilhar vai ser um caminho cheio de obstáculos, mas também será um caminho cheio de milagres, vitórias. Será um caminho cheio de vitórias, onde você vai ver o poder de Deus agindo e se manifestando na sua vida. E aí você vai entender que não é você, mas é Deus. Amém. Deus te abençoe e a gente espera que o seu sábado seja abençoado, que seja um fim de semana que você possa realmente aproveitar essas horas de descanso com a sua família, enfim, com quem estiver por perto, ou se não, se estiver em isolamento, em quarentena, enfim, que você encontre descanso no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque o seu chamado, apesar de sabermos que é perfeito, não nos dá a certeza de que vamos viver em total tranquilidade, porque às vezes esses problemas que nós enfrentamos em decorrência de fazermos a sua vontade querem tirar nossa paz, mas nós sabemos que o Senhor que nos chamou também nos capacitará. Nós queremos perseverar para fazer a sua obra e fazer a sua vontade. Se existe alguém nessa noite passando por algum problema, algum obstáculo, alguma dificuldade, fazendo essa pessoa querer desistir daquilo que o Senhor o chamou para fazer, que o Senhor possa dizer a essa pessoa nessa noite: eu estou com ela, eu estou contigo. Faça a minha vontade e você vai ver o meu livramento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.